Imagine como seria viver sem se deixar abalar pelo que os outros falam, pelas críticas que chegam de todos os lados, ou pelas situações inesperadas que acontecem no dia a dia. Pense por um instante como seria a sua vida se você tivesse uma mente blindada, firme, sem se deixar afetar por provocações, julgamentos, contratempos, ou até mesmo por pessoas que parecem ter prazer em nos derrubar. Essa ideia pode parecer impossível, mas a verdade é que existe um caminho real para conquistar essa estabilidade emocional. E não é sobre se tornar uma pessoa fria, sem sentimentos ou indiferente. É sobre desenvolver força interior, autodomínio e clareza, para não deixar que nada, nem ninguém, tenha poder sobre sua paz. Hoje eu vou te mostrar como você pode chegar nesse estado, em que você se mantém firme e inabalável, não importa o que aconteça ao seu redor. A primeira coisa que você precisa entender é que ninguém no mundo tem a capacidade de te abalar se você não dar esse poder a eles. Muitas vezes, sem perceber, entregamos o controle das nossas emoções nas mãos de outras pessoas. É quando alguém fala algo negativo e você se sente destruído, ou quando algo não sai como esperado e você deixa a frustração dominar. Mas a verdade é que o poder de como reagir sempre esteve com você, e essa é a chave. Quando você entende que a sua resposta é a sua escolha, você se liberta. Quantas vezes você já se pegou remoendo uma crítica ou um comentário que alguém fez, repetindo mentalmente aquilo como se fosse uma verdade absoluta? A questão é que, na maioria das vezes, essas palavras não falam sobre você, mas sobre a visão, a frustração ou até a insegurança de quem as disse. Quando você entende isso, você começa a separar o que realmente importa do que não tem nenhum valor. E é aqui que entra a primeira grande mudança de mentalidade. Parar de internalizar tudo. O mundo tá cheio de opiniões, julgamentos e ruídos. Mas você não precisa carregar isso dentro de si. Você pode simplesmente ouvir, reconhecer que aquilo existe e decidir não absorver. Outra coisa fundamental é aprender a lidar com o inesperado. Muitas pessoas se abalam facilmente quando as coisas não acontecem do jeito que elas planejavam. É como se qualquer mudança de rota fosse motivo para perder o equilíbrio. Mas a vida é, por natureza, imprevisível. Sempre vão existir obstáculos, atrasos, imprevistos e surpresas. Se você cria a expectativa de que tudo precisa estar sob seu controle, você vai viver em constante frustração. Agora, quando você muda a forma de enxergar os acontecimentos e entende que cada situação é apenas um evento neutro e que o que define se você vai sofrer ou não é a forma como você reage, a sua vida muda completamente. Um exemplo simples. Imagine que você está preso no trânsito e vai se atrasar para um compromisso importante. Duas pessoas diferentes podem viver essa mesma situação. Uma delas se irrita, buzina, xinga, aumenta o estresse, chega nervosa e desgastada. A outra percebe que não há nada que possa fazer naquele momento. Coloca uma música para relaxar, aproveita para refletir sobre alguma ideia, ou simplesmente aceita o fato. O trânsito é o mesmo, mas a reação é diferente. O segredo não é mudar o mundo externo, mas mudar o mundo interno. E aqui entra um ponto que poucos falam, mas que é essencial. Não se abalar com nada nem ninguém exige autoconhecimento. Você precisa se conhecer a ponto de entender quais são os seus gatilhos, quais são as situações que mexem com você, o que te irrita, o que te deixa inseguro. Porque quando você conhece esses pontos fracos, você para de ser manipulado por eles. Se alguém sabe exatamente o que te tira do sério, essa pessoa pode usar isso contra você. Mas quando você conhece suas vulnerabilidades e aprende a lidar com elas, ninguém mais tem esse poder. O que acontece é que muitas vezes reagimos de forma automática, sem pensar, porque estamos presos em padrões emocionais. Você já deve ter notado que existem pessoas que conseguem te desestabilizar com apenas uma palavra, enquanto outras podem falar algo muito mais pesado e não te afetam em nada. Isso acontece porque não é a intensidade da situação que importa, mas o significado que você dá a ela. Quando você muda o significado, você muda a reação. E um grande passo nesse processo é aprender a praticar o distanciamento. Não é frieza, é inteligência emocional. Quando alguém te critica, em vez de reagir no impulso, você cria uma pequena pausa mental e se pergunta: isso realmente diz algo sobre mim ou apenas sobre a visão do outro? Vale a pena gastar energia com isso? Na maioria das vezes, a resposta será não. Esse distanciamento te dá poder, porque mostra que você não é refém da opinião alheia. Outro ponto importante é compreender que você não precisa provar nada para ninguém. Grande parte do sofrimento das pessoas vem da necessidade de aprovação. Queremos ser aceitos, elogiados, reconhecidos, mas a realidade é que você nunca vai agradar todo mundo. Sempre haverá alguém que vai criticar, alguém que vai apontar defeitos, alguém que não vai gostar de você, e tudo bem. O problema é que,
Quando você coloca o seu valor na opinião externa, você se torna vulnerável a qualquer comentário negativo. Agora, quando você tem clareza do seu próprio valor, quando você se reconhece e se aceita, nenhuma palavra é capaz de te abalar. E aqui está um exercício poderoso. Todas as vezes que você sentir que uma crítica ou situação está te atingindo, pergunte a si mesmo se isso vai importar daqui a 5 anos. Na maioria das vezes, a resposta é não. O que hoje parece enorme, amanhã vai se mostrar irrelevante. Essa perspectiva te ajuda a relativizar e não dá peso demais para o que não merece. Mas existe algo ainda mais profundo. Para não se abalar com nada nem ninguém, você precisa cultivar um propósito maior. Pessoas que sabem o que querem, que têm clareza de direção, simplesmente não se deixam desviar por opiniões alheias ou pequenos contratempos. Elas estão focadas no que importa. É como um navio em alto mar. Se ele sabe o destino, não importa se algumas ondas batem contra ele, porque a direção já está definida. O problema é que, quando você não tem clareza de propósito, qualquer coisa parece grande demais e te desestabiliza. Outro hábito que fortalece muito essa blindagem emocional é a prática do silêncio interior. Muitas vezes, o que nos abala não é apenas o que os outros dizem, mas a forma como repetimos isso dentro da nossa mente. Criamos diálogos internos, ficamos revivendo situações, ensaiando respostas, e isso consome energia. Quando você aprende a silenciar, a não dar palco para essas vozes internas, você percebe que nada tem tanto poder assim. A prática da meditação, da respiração consciente, ou simplesmente de parar, por alguns minutos, para se reconectar, pode transformar a sua capacidade de permanecer firme. Também é essencial aprender a diferenciar o que está sob seu controle e o que não está. Isso parece simples, mas muda tudo. Você não controla o que as pessoas vão dizer, você não controla as ações dos outros, você não controla muitos dos eventos da vida, mas você sempre controla como vai responder a isso. Quando você aceita essa verdade, você para de desperdiçar energia tentando mudar o que não depende de você e direciona sua energia para o que realmente importa: suas ações, suas escolhas, sua mentalidade. E talvez o maior segredo de todos seja perceber que nada externo pode abalar alguém que encontrou paz dentro de si. Quando você está bem consigo mesmo, quando você se conhece, se respeita e se aceita, críticas, imprevistos e provocações perdem a força. Eles podem acontecer, mas não encontram onde se fixar. É como tentar acender uma fogueira na chuva. A chama não pega. Da mesma forma, quando você está firme por dentro, nada pega. Então, se você realmente quer aprender a não se abalar com nada nem ninguém, comece olhando para dentro. Observe seus gatilhos, fortaleça sua mente, pare de entregar o poder da sua paz a outras pessoas. Pratique o distanciamento, abandone a necessidade de aprovação. Cultive um propósito maior e aprenda a diferenciar o que pode e o que não pode ser controlado. Esse é um processo contínuo, mas cada passo te deixa mais forte, mais leve e mais livre. E lembre-se, não é sobre se tornar indiferente ao mundo, mas sobre se tornar tão forte interiormente que nada externo consegue roubar a sua paz. Quando você chega nesse ponto, você descobre que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. E isso é o que transforma a sua vida para sempre.